Irmãos, caras irmãs, caros jovens, o Senhor vos dê a paz. Acabamos de escutar esta palavra de Deus, a primeira leitura, a segunda, este Evangelho que nos conta o episódio deste cego de nascença. E todas estas leituras andam à volta de um tema: o batismo. O batismo é a chave de leitura para percebermos estes evangelhos do ano A que estamos a escutar. Eram aqueles que preparavam os catecúmenos, aqueles que na noite, na vigília pascal, iam ser batizados, eram os evangelhos que os preparavam. Por isso é bem que também nós possamos ler estes evangelhos nesta chave. E é bem que também nós hoje possamos recordar a graça, a força, o dom do nosso batismo. Quantas vezes ele anda adormecido? Quantas vezes nós dizemos: eu fui batizado, mas não, nós somos batizados. Esta é uma graça que deve estar hoje em nós. Por isso hoje somos chamados a reavivar esta graça. Esta graça. E, como viram, a primeira leitura, há esta unção. Samuel vai ungir o rei David. E vocês também foram ungidos ou não? No dia do nosso batismo também fomos ungidos, como sacerdote, como profeta e como rei. Por isso, esta unção, deste Deus que nos unge, deste Deus que nos quer transformar. Há uma frase muito importante na primeira leitura. Aquilo que diz Deus a Samuel: cuidado, não te deixes levar pelas aparências. Os homens guardam, olham a aparência, mas eu vejo o coração. Isto eu acho que é muito importante. E é muito importante hoje nós colocarmos diante de Deus o nosso coração. As aparências, e vivemos numa sociedade de aparências. As aparências iludem. Podemos tentar enganar os outros. Às vezes até nos conseguimos enganar a nós mesmos. Mas não podemos pretender enganar a Deus. Por isso, diante dele, podemos colocar a nossa verdade. Podemos colocar a nossa verdade. São Paulo, na segunda leitura, fala-nos da luz, a luz batismal, a luz que recebemos no dia do batismo. E pede-nos, diz-nos, somos filhos da luz, então devemos viver segundo e dar frutos na nossa vida, os frutos da luz. E quais são esses frutos? A bondade, a justiça e a verdade. Se não recordarem outras coisas, recordem hoje isso. Sou um filho da luz, fui batizado e por isso sou chamado a viver a bondade, a justiça e a verdade. Não era preciso mais. Hoje viver na bondade, na justiça e na verdade. Não ter medo da luz. Não ter medo de viver a bondade. Não ter medo da justiça e não ter medo da verdade. É a verdade que liberta. No Evangelho, este Evangelho que tentamos acompanhar, e se calhar assim, lido a vozes, pode-se acompanhar melhor, mas eu desafio-vos a voltar a lê-lo quando chegarem a casa. Desafio-vos a voltar a ler e a lê-lo nesta chave batismal, nesta chave deste caminho, deste homem. Faço-vos um desafio. Tentem voltar a ler o Evangelho e vejam as várias personagens. Temos aqui os discípulos, temos os escribas e os fariseus, temos os pais do cego, temos Jesus e temos o cego.
E se vocês repararem, cada um caminha à sua maneira. Os discípulos parecem que estão ali preocupados com quem é que pecou, parecem que estão ali um bocado distraídos e descentralizados. Os fariseus estão preocupados em acusar. Estão preocupados em encontrar alguma coisa para acusar Jesus. Estão cheios de si. Não há pior coisa que quando estamos cheios de nós. Quando estamos convencidos de tudo. E eles estão cheios de si. Os pais ficam covardes. Dizem, ele é cego, mas eu que responda, porque tem medo. O cego faz um caminho fantástico. Deixa-se curar por Jesus, faz o que ele lhe pediu, vai-se lavar. E depois faz este caminho. Primeiro diz, um homem chamado Jesus como o curou. E vai caminhando até dizer que é um profeta. E depois prostra-se diante de Jesus e reconhece-o como o Senhor. E este é o caminho que nós devemos fazer como cristãos. Reconhecer a Cristo como o Senhor da nossa vida, como aquilo que dá sentido à nossa vida, como aquilo que vale a pena caminhar, como aquilo que nos dá a luz. Agora eu pergunto, na minha vida, estou a ser como aquele cego? Estou a caminhar como aquele cego? Será que tantas vezes não sou como o fariseu? Será que tantas vezes não estou ali do lado como o discípulo? Será que tantas vezes não sou um covarde como os pais do cego? Como é que eu me comporto? Como é que eu me relaciono? Como é que eu estou a fazer este caminho? É o desafio que o Senhor nos faz. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer este caminho que percorreu o cego. Que nos ajude hoje a recordar o nosso batismo, que nos ajude hoje a viver, como nos diz São Paulo, como filhos da luz. E a não ter medo da luz. Havia um dia, esta é a história, havia um dia um homem que trabalhava nas minas. E já viram, agora não sei se ainda é assim, mas quando trabalhavam nas minas usavam um capacete com uma luz. Já viram aquele capacete com a luz? E depois ia lá para as minas. O que é que vão fazer os homens para as minas? Uma vez alguém disse aqui um minerário. Então, o homem ia trabalhar para a mina e andava sempre com aquele chapéu na cabeça, com a luz. E às vezes começava a dizer, esta luz que estorva tanto, estorva-me tanto, ando aqui, tenho que andar sempre com isto, andava sempre a maldizer a luz, era a única coisa que andava ali com os estorvos. Um dia, quando estava lá bem no fundo da mina, a trabalhar, bateu com a cabeça com a luz, partiu a luz, ela caiu num poço de água e ficou sem luz. O que é que ele disse? Ai, louvado seja Deus, pronto, já me livrei disto, que andava-me sempre aqui a estorvar, agora tenho a cabeça mais livre. Só que depois, não via nada. E deu 2 passos, pimba, deu com a cabeça na parede. Anda lá, toma, que é para aprenderes. Depois começou ali às voltas, a um certo momento teve que ir a rastejar, para não bater com a cabeça outra vez. Andou às voltas para sair, depois de ter andado tanto, quando deu conta estava no mesmo lugar. Então sentou-se e disse, afinal, a luz era fundamental. Sentou-se ali e teve que ficar à espera que chegasse alguém com a luz para ele sair dali para fora. Irmãos e irmãs, às vezes nós parece que também fugimos da luz. Às vezes parece que também temos medo da luz. Mas a luz não nos pode meter medo. Vós não sois filhos das trevas, diz São Paulo, sois filhos da luz. Cristo libertou-vos, Cristo abriu-vos os olhos, Cristo curou-vos da vossa cegueira. Vivei como filhos da luz, porque os frutos da luz são a bondade, a justiça e a verdade.
Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.